O corpo humano é um sistema extremamente complexo. Nós, tal como nós nos conhecemos a nós mamíferos, temos aproximadamente 1 milhão de anos de evolução. Talvez mais. Isto é aquilo que se estima atualmente sobre a existência dos mamíferos. O ciclismo tem tido praticantes cada vez em maior número a entrar e as dúvidas são sempre as mesmas. Como é que eu posso melhorar isto? Como é que eu posso melhorar aquilo? Para que possa tirar mais partido do ciclismo, para que possa ter mais saúde, ou como obter uma questão física e mecânica, como por exemplo ter mais resistência nas subidas, ou simplesmente como utilizar este desporto para ter um determinado aspecto. Ora bem, é precisamente sobre isso que eu quero fazer este vídeo, fazer aqui um apanhado geral para aqueles que estão a começar sobre como evoluir a condição física no ciclismo, por exemplo, para ter melhor rendimento nas subidas longas. Olá, meu nome é Pedro, sou treinador de ciclismo e hoje vamos falar um bocadinho para aqueles que estão a começar e a ver o canal até pela primeira vez sobre como melhorar então a condição física. Vamos para mais um vídeo aqui no Projeto Pedal. As orientações que eu vou tentar dar neste vídeo são as sugestões mais recentes que a ciência nos traz. Nunca deixando de deixar aqui bem claro que a ciência não diz verdades, ela traz sugestões que são, na maior parte dos casos, demasiado contextualizadas. Mas, no entanto, uma coisa que nós sabemos é que a fisiologia humana varia, mas não varia assim tanto quanto isso. Nós nascemos semelhantes, com capacidades e características ligeiramente diferentes, que podem manifestar-se no dia-a-dia de forma bastante diferente até. E quando eu digo de forma diferente embora nós sejamos todos iguais, seres humanos, eu tenho uma capacidade completamente diferente, por exemplo, de um Pogacar, de um Vingegaard. Por isso é que eu não dei atleta de alto rendimento. Aí chama-se genética. E a genética é a herança que nós trazemos dos nossos antepassados. Pais, avós, bisavós, trisavós. A genética carrega também, muitas das vezes, algo que se chama epigenética. A epigenética é a influência que o meio exterior, que o meio ambiente, vai ter sobre a própria genética. Por exemplo, a questão de alguém ter a pele mais escura, como os africanos, isso é um fator epigenético. Foram fatores ambientais que criaram essa alteração. Por dentro somos essencialmente iguais, com pequenas divergências que fazem efetivamente com, por exemplo, os africanos sejam em alguns desportos muito superiores àquilo que são os europeus. Aí chama-se evolução. A evolução, para ficar aqui claro, não tem que ser sempre ganhar capacidades. Pode muitas das vezes ser até perder capacidades, adaptarmos a outros meios ambientes. Por exemplo, se nós nos adaptarmos a um ambiente mais fácil, com comida mais abundante, onde nós tenhamos que fazer cada vez menos esforço, menos exercício, e esse tipo de evolução social traduz-se numa desevolução da espécie com perdas significativas das capacidades físicas e até alterações das características bioenergéticas de forma depreciativa. Mas aquilo que eu quero deixar bem claro e como introdução aqui a este tema é que nós, seres humanos, temos já muitos milhares de anos de evolução. E a forma como nós chegamos aqui deixa então 3 panoramas em aberto. Vamos imaginar que todos nós nascemos com a capacidade de evoluir, por exemplo, 30%. Ou seja, qualquer pessoa que comece a treinar consegue melhorar a sua condição física em 30%. A questão é que nós não nascemos todos iguais. Uns nascem com 10%, outros com 50%, outros com uma capacidade de 80%. Agora, vamos colocar essa evolução de 30% em cima disso. Embora a percentagem de evolução seja igual para todos, é lógico que a quantidade que cada um vai evoluir por aplicar o mesmo treino vai ser completamente diferente. Exatamente. E isto é a maneira como tu deves olhar para ti e olhar para a espécie humana, porque é assim que acontece. Nós podemos aplicar treino em cima da nossa genética e nós não vamos evoluir todos da mesma forma. Outra coisa também que a ciência nos explicou é que há pessoas que respondem com muita facilidade ao treino, há pessoas que respondem com muita dificuldade ao treino e há pessoas que não respondem de todo
ao treino. A isto chama-se, no termo científico, os high responders, low responders e os non-responders. Uma coisa que nós sabemos é que se for aplicado trabalho intensivo a qualquer pessoa, todas as pessoas vão evoluir alguma coisa. Aquilo que realmente importa aqui é aqueles que efetivamente vão desenvolver capacidade e os que não vão desenvolver capacidade significativa. Que todos vão evoluir alguma coisa quando aplicamos treino, isso é certo. O que vai variar muito entre os high responders e os low responders é a percentagem que eles vão ganhar em função do treino aplicado. Mas uma coisa também que nós sabemos com toda a certeza é que, por muito que se trabalhe, tu precisas de genética. Mas a genética também só te serve se tu aplicares trabalho em cima dela. Se tu não aplicares trabalho em cima da genética, só por si, muito provavelmente, ela não se vai revelar. Há por aí muita gente que descobriu o desporto aos 30, aos 40 anos e descobriu também que eram uns high responders, ou seja, respondiam com muita facilidade ao treino e poderiam até ter sido campeões do mundo se tivessem descoberto o desporto aos 16, aos 18, aos 20 anos. Dependendo da modalidade que nós estamos a falar, porque há umas modalidades que se exige que o treino comece mais cedo, outras mais tarde. A questão do ciclismo. Nós, quando é um desporto muito técnico como o BMX, como por exemplo o BTT, uma iniciação precoce pode trazer benefícios por causa da técnica, mas, no entanto, aqueles que são os valores que efetivamente depois vão fazer a diferença, que são as capacidades aeróbias, essas só se vêm a revelar mais tarde, por volta dos 15, 16, 17 anos. Mas, ora bem, se tu és novo no ciclismo e estás à procura de uma forma de evoluir e crescer aqui no desporto, há processos que são relativamente simples e fáceis de interpretar. E vamos ter aqui como foco, por exemplo, as subidas longas, porque quando falamos em ciclismo, tu pensas logo em subir. Eu quero subir, eu gosto de subir, é nas subidas que se faz a diferença. E é verdade. Então, a maneira mais fácil de tu começares a subir logo é, naturalmente, a perda de peso. Ou seja, para alguém que está a começar no ciclismo, aqui o peso pode ser aqui um problema, porque muitas das vezes, quando começamos a praticar ciclismo, chegamos a casa completamente esganados de fome. Isso vai acontecer porque as pessoas que começam no desporto, num desporto de endurance, como é o caso do ciclismo, elas têm uma capacidade de armazenar glicogénio nos músculos e até na corrente sanguínea e no fígado muito fraca. E como essas capacidades de reserva são muito fracas, a resposta do corpo, e o nosso corpo está sempre treinado para sobreviver, atenção, como tu desgastes essas reservas com facilidade, a resposta vai ser uma fome do tamanho do mundo. E tu, por mais simples que seja a voltinha, tu vais chegar a casa com vontade de comer o teu frigorífico, o frigorífico do vizinho, e com um bocadinho de sorte até mesmo a vizinha, se ela facilitar ali a coisa. Deves resistir a isso? Em certa medida, sim. Em certa medida, recorrer, por exemplo, a um repositor glicogénico, aquilo que nós chamamos o recovery, pode até ser mesmo muito interessante para que tu começares a desenvolver aqui algum grau de capacidade aeróbia, com mais conforto e até com mais eficiência. E antes de avançarmos, vamos buscar o que é a capacidade aeróbia. A capacidade aeróbia é a capacidade que o ser humano tem de produzir energia numa intensidade submáxima que vai buscar o oxigênio como fonte principal de energia. Existe aqui uma mistura entre três fatores, que é o oxigênio, a gordura e o glicogênio, a que nós muito frequentemente chamamos de hidratos de carbono. Aquilo que nós sabemos e que antigamente se ensinava de uma forma ligeiramente diferente, ou pelo menos de uma forma teórica na faculdade, é que à medida que a intensidade vai subindo, o recrutamento de glicogênio começa a ser cada vez maior. Aquilo que hoje a ciência nos sugere é que a presença do glicogênio na atividade, na função muscular, é sempre constante. Ou seja, não existe nenhum momento da tua atividade diária, da tua atividade física, em que o recrutamento de oxigênio e de gordura seja constante e que não haja intervenção do glicogênio. Isso não existe. O glicogênio está sempre presente. Aliás, há uma coisa muito interessante que nós sabemos, é que é aproximadamente nos 63% da frequência cardíaca máxima, tu tens o maior consumo de gordura. E, portanto, dizermos que quanto mais baixa a frequência cardíaca, maior a gordura consumida, é, na verdade, falso. E nós sabemos isso, porque senão, então, seria a dormir
onde tu consumirias mais gordura. E nós hoje sabemos que não é bem assim, porque senão não se estabeleceria estes 63% aproximado. É muito difícil tu estabeleceres ali uma frequência cardíaca a 63% certo. Sabemos que anda aqui em volta deste número para queimar o maior número de gordura possível. Existe sempre e haverá sempre uma contribuição de glicogénio, aquilo que nós frequentemente chamamos de hidratos de carbono. É muito importante perceberes isto. E, portanto, daí aquilo que eu falava há pouco, de mesmo em quem se está a iniciar na atividade, talvez seja interessante, talvez haver aqui alguma reposição no final do treino de uns hidratos de carbono, de forma controlada, não é comer este mundo e o outro, para haver aqui uma atividade esportiva mais fácil, e quando digo mais fácil é mais prazerosa, porque se não houver prazer, tu vais desistir do ciclismo ao fim de pouco tempo. Outra questão fundamental é, tu deves, hoje fala-se muito na zona 2, zona 2, nós sabemos que é a zona onde há uma maior estimulação mitocondrial, para tu melhorares a tua capacidade aeróbia. E registra isto. O ciclismo, para todos os efeitos, é um exercício de resistência aeróbia, onde a predominância da energia é o oxigênio, tem que vir do oxigênio. E então nós sabemos que há aqui zona 2, ou seja, uma intensidade, uma frequência cardíaca relativamente baixa quando estás a pedalar. Esquece esses treinos da morte. E agora, para tu conseguires desenvolver ou multiplicar as mitocôndrias, que são umas coisas muito pequenininhas, onde é produzida o ATP, que é a energia. Imagina, a gordura, de uma forma simplicista, a gordura, o glicogénio e o oxigênio chegam à mitocôndria e são transformados em ATP, que é adenosina trisfosfato, que é isso que depois vai produzir a tua energia. É esse o verdadeiro combustível. E é a mitocôndria que é a fábrica do combustível. E a energia tem que chegar lá para ela metabolizar e fazer essa energia. O próprio lactato, que é visto como um bicho-papão, é energia. Não é o lactato ou o ácido lático que faz doer os músculos. É a presença de uma outra molécula. Mas isso falaremos num outro vídeo para não complicar aqui muita coisa. E a mitocôndria, é aqui que eu quero falar, é possível multiplicar, ou seja, tu consegues multiplicar o número de fábricas que depois vão produzir a tua energia. Como é que fazes isso? Trabalho em zona 2, a chamada estimulação mitocondrial. Acontece que existe muita má percepção do trabalho nessa zona. É uma zona de intensidade onde tu basicamente não sentes que estás a fazer alguma coisa. Tu vais simplesmente pedalar na marginal, vais pedalar com amigos e consegues conversar com a mesma facilidade com que eu estou aqui neste momento a falar contigo e explicar-te isto tudo. É uma zona que te permite falar desta forma, com esta fluência. Acontece é que para tu conseguires as primeiras estimulações, os primeiros resultados, tu vais precisar ali entre 8 a 12 semanas. E eu, como treinador, aponto sempre para as 12 semanas, porque nós somos todos muito diferentes, mas apontemos sempre ali para um trabalho base de 12 semanas. Mais vale contares com isso. Acontece é que nessas primeiras 12 semanas é muito possível que, apesar de ser um trabalho de baixa intensidade, muito lento, chamemos-lhe assim, onde tu consegues conversar, tu chegas a casa e vais acumulando fadiga, sentes-te cansado, sentes-te fatigado durante o resto do dia. E é precisamente nessa fadiga, ao acumular essa fadiga, que estás a dizer ao corpo que ele precisa de produzir mais mitocôndrias. Eu já recebi feedbacks, Pedro, isso comigo não funciona, porque eu sinto-me cansado. E quando faço trabalho de intensidade, eu não me sinto cansado. Porque não estás a trabalhar, porque não estás a produzir, porque não estás a evoluir. É tão simples quanto isso. Acontece também que não é fazer este tipo de trabalho o resto da tua vida que tu vais evoluir, porque depois existem os chamados steady states, ou então os platós, que é, tu fazes 12 semanas deste trabalho, depois vais ter que variar para outro trabalho, ou então redefinir as tuas zonas, porque tu vais evoluir. E ao evoluir o teu corpo vai encontrar uma plataforma, ou seja, ele não vai continuar a evoluir, ele vai chegar a um ponto em que vai estabilizar. E aí vais ter que perceber se tens que mudar de zonas para continuar essa evolução, ou que tipo de trabalho é que tu vais ter que continuar essa evolução. Para continuar essa evolução. Mas aquilo que eu quero dizer aqui é para quem está a começar, para quem quer começar a subir. Não se atirem logo às intensidades. Não é produtivo. Chegar em casa todos suados, sentir que os músculos estão todos rebentados, todos rasgados, com dores em todo o lado, não é nem prazeroso, nem produtivo. Nós temos milhares de anos de evolução. Não se vai inventar a roda agora, de um momento para o outro. Mantenham a coisa simples, mantenham aquilo onde a ciência já produziu resultados, onde a ciência anda a explorar,
e não pensem francamente que sabem mais do que os atletas de alto rendimento, do que os fisiologistas que trabalham no alto rendimento. As coisas, ninguém está a inventar a roda. E acredito numa coisa, não é o praticante de domingo que vai inventar a roda. Muitas das vezes o que o praticante de domingo faz é más interpretações de estudos científicos, de frases que os atletas dizem, dos treinos que os atletas fazem, dos resultados nas provas, fazem más interpretações e produzem maus resultados no dia-a-dia ao fazer essas más interpretações. Se tu queres evoluir, se tu queres começar a subir melhor, eu dou-te aqui estes dois fatores de intervenções. Primeiro, incide sobre a tua alimentação, melhora a qualidade da alimentação, reduz significativamente aos fritos, às gorduras, a esse tipo aos doces exagerados, não cortes tudo do dia para a noite. Procura de preferência a ajuda de um profissional, um nutricionista, um treinador. O que ele vai fazer é otimizar o trabalho que tu estás a fazer, para que tu consigas evoluir mais rápido. Aquilo que um treinador consegue fazer é aumentar-te os resultados. Com o mesmo trabalho, tu consegues duplicar ou triplicar a qualidade dos resultados. Melhorar a alimentação faz 10 a 12 semanas de trabalho de base, diverte-te muito na bicicleta e garanto que se seguires estes dois passos simples, tu vais ficar no ciclismo muitos anos, se não mesmo o resto da tua vida, e vais tirar daqui um prazer que nunca encontraste noutra atividade qualquer. Em quase nenhuma. Em quase nenhuma. Há outras que dão mesmo muito prazer. São mais rápidas, mas dão mais prazer que o ciclismo. Eu também falo por experiência própria, não é? Mas hoje ficamos por aqui. Um grande abraço. Eu espero ter ajudado alguém desse lado. E agora fui tomar banho porque cheiro. Porque a primeira coisa que se faz após um treino é o recuperador. E o segundo é o banho para nós mantermos a nossa vida social saudável. Um grande abraço. Eu fui.